Oi, nono ano. Hoje, aula online, nós vamos ver uma revisão sobre República Velha e a Guerra de Canudos, certo? Primeiro, a crise e o fim do Segundo Império. O que foi essa crise no Império? Foram três fatores: a crise com a Igreja Católica, né? A bula de excomunhão que o Papa lançou contra a maçonaria e Dom Pedro II não apoiou, né, essa bula papal, findando por prender dois bispos no Brasil que apoiaram a bula do Papa em excomungar os maçônicos. A insatisfação dos militares também, né? Após o fim da Guerra do Paraguai, os militares voltaram fortalecidos da guerra, voltaram vitoriosos e exigiam alguns direitos, né? Como o direito político de votar, de serem eleitos, melhorias nos quartéis, melhores condições de salário e o fim da escravidão no Brasil. O fim da escravidão no Brasil foi o pilar central da crise, não é? Com o fim da escravidão, em 1888, no dia 13 de maio, a lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, que pôs fim à escravidão, deixou os cafeicultores todos contra o império. Por quê? Porque o escravo, lembra que o escravo era uma propriedade, era um objeto, e eles, depois de livres, né, não pertenceriam mais aos seus antigos donos e também não foram indenizados. Não houve nenhuma indenização por parte do Império para os cafeicultores, né, que de alguma forma investiram na compra daquele escravo e tal, e eles não tiveram nenhuma contrapartida do Império, certo? Então, em 1889, um ano após o fim da escravidão no Brasil, no dia 15 de novembro, cai o Império Brasileiro, né? Dom Pedro II é deposto pelo Marechal Deodoro da Fonseca, se tornando Deodoro, o primeiro presidente da República, certo? Surgindo assim a República, né? No dia 15 de novembro de 1889. Vamos lá, início da República. A República, os dois primeiros presidentes da República, esse período dos dois primeiros presidentes, de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, ficou conhecida como República da Espada. Por quê? Porque foram dois marechais do Exército Brasileiro que governaram o Brasil durante 1889 a 1894. No governo de Deodoro, eu destaquei aqui dois pontos importantes, que são a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, mais a segunda Constituição brasileira. Lembrando que Dom Pedro I, em 1824, já tinha assinado a primeira Constituição do Brasil, certo? Tinha outorgado a primeira Constituição, sinal, impôs a primeira Constituição. Então, essa Constituição de 1891, ela vem com alguns avanços, né? Podemos dizer, alguns avanços e alguns ainda retrocessos, né? Como, por exemplo, os três poderes, né? Foi abolido o poder moderador, ficou apenas o executivo, legislativo e judiciário. O voto agora aberto, não dependendo mais de renda, porém, o voto, apesar de ser agora livre, entre aspas, né? Porque antes só podia votar quem tivesse uma condição financeira, teve alguns critérios para o eleitor, né? Teria que ser homem, acima dos 21 anos, não podendo ser nem soldado, nem mendigo, nem religioso. Lembrando que essa Constituição de 1891, ela traz o que? O Estado laico, né? Que é a separação total entre o Estado e a Igreja.
a partir desse momento, o Estado passou a não ter mais uma religião oficial. E a política do encilhamento, que foi uma grande especulação, foi a primeira crise brasileira no início da República. Foi organizada, era um projeto, né, para as pessoas poderem investir mais, trabalhar mais na economia, porém se tornou um engodo político. Foi um engodo porque muitos começaram a comprar empresas fantasmas, empresas que não existiam, investir na bolsa de valores e acabou todo mundo quebrando, certo? Por isso foi denominada política de encilhamento, pensada para o benefício populacional, pensada por Rui Barbosa, mas infelizmente não deu certo, não é? República oligárquica. Depois dos dois governos da República da Espada, de Deodoro e Floriano Peixoto, vem a República da Oligarquia, que são os grandes proprietários rurais, né, os grandes cafeicultores que vão assumir a presidência da República durante quase 30 anos. De 1894 a 1930 vai ser chamada também de República Velha, né? As duas repúblicas juntas, né, vai ser chamada de República Velha, mas a República Oligárquica ela vai ter alguns pontos importantes que aqui eu vou frisar. Primeiramente, a política dos governadores. A política dos governadores era um acordo político entre a esfera federal, estadual e municipal para se perpetuarem no poder. Os presidentes ajudavam os governadores e os governadores ajudavam os coronéis dos municípios para que a oposição não crescesse e que eles permanecessem no poder e colocassem quem eles queriam para governar. Funcionava tipo uma escadinha, certo? Dessa política dos governadores surgiu também a política do café com leite. O que foi essa política? Foi uma alternância de poder entre paulistas e mineiros na presidência da República. Lembrando que às vezes eles não chegavam ao consenso de quem iriam apoiar, porque o regime presidencialista era só de 4 anos, não poderia se reeleger, eles ficavam trocando. De 4 em 4 anos, um mineiro assumia, depois um paulista assumia. Quando eles não decidiam, não chegavam a um consenso, como foi em 1919, com Epitácio Pessoa, que assumiu a presidência, foi um paraibano, certo? Eles apoiavam alguém de fora, ambos apoiavam alguém de fora, mas em suma a política do café com leite foi isso, foi essa alternância de poder entre paulistas e mineiros na presidência da República. E nós temos também o coronelismo. O que foi o coronelismo? O coronelismo foi a grande influência dos coronéis municipais na população, ok? Eram fazendeiros, eram pessoas de um alto grau aquisitivo, né? Que dominavam um certo território, ok? E nesse território a sua população também. Eles tinham os jagunços que os ajudavam a praticar a sua política, certo? Eram homens muito poderosos, homens ricos da época, certo? Os coronéis. Foi a partir dos coronéis que surgiu o voto de cabresto, como a gente está vendo aqui na imagem. O que foi isso? Lembra da política dos governadores que eu acabei de mencionar? Pronto. O coronel ele levava o seu eleitor a votar em quem ele quisesse. Por quê? Porque o voto era aberto, o voto não era secreto. O eleitor tinha a obrigação de votar no candidato que o coronel apoiasse. Tendo em vista que o coronel era tido também como um benfeitor, né? Fazia obras, ajudava os mais necessitados de sua região e com isso ele controlava a população. Também na política oligárquica, na República Oligárquica, vem o caso dos imigrantes, né? Após a abolição da escravidão,
vieram vários imigrantes, principalmente da Europa, para trabalhar no Brasil, tanto na zona rural, nos cafezais, como no comércio e na indústria nas cidades. Esses imigrantes, em 1917, né, principalmente os imigrantes que estavam trabalhando nas cidades, organizaram a primeira greve trabalhista, né, em São Paulo, reivindicando direitos, pois naquela época não se tinha direitos trabalhistas como temos hoje, certo? Inclusive mulheres, crianças não tinham idade para se entrar em trabalho, não tinha salubridade, nada disso, né? Foram os imigrantes europeus, né? Em sua maioria, nós tivemos outros imigrantes, né? Tivemos japoneses até, mas foram esses imigrantes que começaram a lutar pelos direitos trabalhistas. Bem, e Canudos, né? Durante a República Velha, final da República da Espada, início da República Velha, da República Oligárquica, teve a formação de Canudos. Canudos foi algo muito interessante, certo? Foi esse fenômeno social no Nordeste, essa revolta contra o sistema republicano de governo. Vamos lá, Canudos surgiu no sertão da Bahia, certo? Vamos ver primeiro aqui alguns pontos sobre o quadro social da época, como estava a população sertaneja da época, né? Primeiramente, uma estiagem prolongada, longos períodos de seca, né? A gente sabe que afeta o Nordeste, sempre afetou o Nordeste. Multidões, pessoas, né, perambulando à procura de trabalho nos períodos de seca, né? O pessoal saía, muitos pereciam pela estrada, era uma situação lamentável. A crença no messianismo e pregadores, né? Como é o caso de Antônio Conselheiro. A crença no messianismo vinda de pregadores que pregavam a vinda do reino de Deus quase que imediato, e o povo sertanejo, com a sua fé arraigada, muitas vezes seguiam esses pregadores, né, buscando uma terra de bonanças. E foi assim que surgiu Belo Monte, né, a partir de Antônio Conselheiro, que conduziu o povo que estava seguindo ele, né, conduziu ele para o sertão da Bahia, e formou nos sertões da Bahia o chamado Belo Monte, certo? O Canudos, o Arraial de Canudos, construído em 1893, já no finalzinho da República da Espada para a República Oligárquica. Foi uma sociedade comunitária onde todos se ajudavam mutuamente, e a lei dessa comunidade em Canudos era baseada na Bíblia e não na Constituição brasileira de 1891. Eles recusavam a Constituição, eles recusavam o governo da República, o governo republicano. Eles queriam a volta de Dom Pedro ao poder, da princesa Isabel ao poder, certo? Era uma agricultura de subsistência, quer dizer, eles plantavam, né, tinham a sua agricultura, eles plantavam, criavam pequenos animais, faziam comércio local com o pessoal da cidade, e isso foi, de alguma forma, prejudicando os coronéis da região, pelo fato de muitos de seus antigos empregados, por exemplo, saírem para ir para Canudos, vendo que Canudos estava começando a prosperar. Essa saída de muitas pessoas para Canudos, para viver em Canudos, começou a prejudicar a elite local, né? E eles também não pagavam impostos, e isso prejudicava de alguma forma o próprio governo republicano que estava no seu começo. Então, foram feitas medidas extremas para se dar um fim a Canudos, né? Não teve muito diálogo como deveria ter. O que aconteceu? O governo republicano mandou 3 expedições para derrotar Canudos. A primeira, foram 4, né? A primeira, a segunda e a terceira expedição perderam de Canudos, né?
os seguidores de Antônio Conselheiro dizimaram essas expedições, okay, que viam atacar Canudos, né? Eles estavam basicamente se defendendo, ok? Já na quarta expedição, veio soldados de todo o país e muito bem armados. Foi uma verdadeira chacina para Canudos. Nessa foto que está aqui ao lado, ela mostra os prisioneiros de Canudos e ao fundo vocês podem notar que tem vários soldados da época. Isso foi o fim de Canudos, né? Com Antônio Conselheiro morto, né? Ele não, já muito doente na época, ele morreu basicamente o pessoal não sabe se foi assassinado pelos soldados ou não, mas o pessoal fala mais, acredita, né? Na historiografia, que foi uma morte natural. Sua cabeça foi cortada, foi exposta e foi dizimado o arraial de Canudos, né? Com o fim de Canudos, tudo voltou basicamente, podemos dizer, à normalidade, certo? Gente, foi só uma revisãozinha rápida, vai ter um exercício aí para vocês fazerem de 10 questões, ok? Valeu!